sermos transformados em novas criaturas não é o conhecimento, não é o que nós aprendemos, por exemplo, no seminário, não é o que nós sabemos de oração, não é o que nós conhecemos de Bíblia, né? Não é o que nós temos de faculdade, de conhecimento humano, mas sim a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus com a nossa fé? Entende? É que Deus vai se agradar da nossa mudança. Essa é a diferença. Porque quando Deus vê a mudança em nossas vidas, e nós estamos caminhando na luz da palavra dele, da palavra de Jesus, daquele que ele enviou, que amou o mundo de tal forma que enviou, não para que nós fôssemos destruídos, mas sim para que nós pudéssemos viver. Então nós agradamos a Deus quando nós cremos na sua palavra. Eu só vou dar um exemplo aqui. Quando nós estamos, por exemplo, bem, a nossa saúde está bem, a gente nem pensa no desafio de quem está doente, né? Mas quando nós estamos doentes, nós buscamos outras coisas, nós deixamos toda a nossa vida em segundo plano para ir buscar a saúde, para ir buscar um pouco de refrigério. E nem sempre nós conseguimos. Em outras palavras, e também dizendo, quando nós sofremos para buscar uma melhora no nosso corpo físico, temos que marcar o médico, pagar, os que temos plano de saúde, esperar, fazer exame, esperar o médico ver retorno. Enfim, que desafio, não é? Que desafio é esse? Não é? Mas crer parece ser muito mais fácil que isso. Ter fé parece ser mais fácil, né? Mas precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus. Como é que nós vamos ter fé? Nós não conseguimos ter fé em Deus se nós não conhecemos Deus. Nós não podemos ter fé em Cristo se não conhecemos Deus que enviou Cristo. Não tem jeito, né? Daí nós vemos para que serve o Velho Testamento, para conhecermos a Deus. Todo o Velho Testamento nos leva a conhecer a Deus. E pensar que todos os grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, eles viveram na esperança da promessa de Deus de enviar o seu Filho Salvador, que iria redimir o mundo, redimir as pessoas. Então, naquela vontade de ver as pessoas redimidas, né, os nossos patriarcas creram. Imagine isso, né? E quando nós cremos, quando nós aprendemos de Deus, então nós aprendemos a misericórdia de Deus, que enviaria futuramente, que tem a promessa, desde lá de Gênesis 3,15, não é? E todos os profetas, salmos, enfim, né, que nos aponta para Jesus. Amém? É algo realmente tremendo quando nós olhamos para essa questão. Por quê? Porque agora nós não precisamos mais estar olhando para a velha lei, para o Velho Testamento, porque nós temos, o irmão já falou, nós temos Cristo. E a nossa segurança hoje é o sangue de Cristo que foi derramado por nós, né? Não adianta alguém ser muito religioso, muito religiosa, né? Não adianta se as suas ações, ou se a sua fé, ou se ela não conseguiu desafiar-se a si mesmo. Porque a fé nada mais é do que um desafiar, você desafiando você mesmo. Eu acredito que é o maior desafio que existe, é o desafio de fé. Porque você vai desafiar a sua estrutura, você vai desafiar aquilo que você aprendeu na sua vida, aquilo que você tem recebido de anos passados seus, de pessoas, né? De muitas coisas. E você vai ter que desafiar tudo isso e sair daquela posição que até agora você estava confortável
ou não, né? Por isso que a Bíblia nos chama sobre a questão da fé. E se nós vemos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver claramente. Eu gostaria que a gente estudasse muito o capítulo 11 aos Hebreus, né? Porque ali nos leva a gente fica até pensando como as pessoas podiam crer tanto. Quando a palavra diz assim, que tudo é possível para aquele que crê, eu acredito que não é essa fezinha que nós conhecemos aí, ou que essa fezinha Coca-Cola que todo mundo tem, né? Eu acredito que é uma fé, por exemplo, de quando nós estamos numa situação emergencial. É uma fé de quando nós estamos entre a vida e a morte. É uma fé de quando nós estamos quase morrendo de sede ou quase morrendo de fome. Essa fé de desafio chama-se fé de limites, dos limites humanos. É por isso que você conhece muitas pessoas na vida que viveram e praticamente morreram, literalmente falando, e agora dizem, não, agora eu vou servir o Senhor porque eu morri. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Paulo precisou praticamente morrer, né? Por isso que a Bíblia fala que ele foi arrebatado, e ele viu coisas, porque praticamente ele precisou morrer a vida em si, quer dizer, ele tem que deixar tudo aquilo que era estrutura dele. Moisés, por exemplo, no atravessar do deserto, ele precisou deixar em cada ponto, em cada lugar do deserto, ele precisou deixar a sua vida. No deserto havia escorpiões venenosos, serpentes, era terrível aquele deserto. Água só para um dia, né? Chegar no limite da sede, no limite da fome, para poder dizer, eu tenho um Deus e eu creio nesse Deus. Aleluia. Né? Hoje nós estamos vivendo, eu acredito que bem confortável, né? E é por essa razão que muitos de nós precisamos desafiar a fé. Deixarmos de ser religiosos, né? Deixar a religiosidade de lado e ter fé, né? Por quê? Porque nós vamos, se corrermos muito sem a fé, vamos nos cansar. Mas se fizermos menos coisas usando a fé, nós faremos mais proezas, né, maiores do que aquelas que nós fazemos com o nosso conhecimento, com a nossa religiosidade, com o nosso sistema, né? Quando Jesus contou aquela parábola do joio e do trigo, queridos, foi uma coisa muito interessante, né? A Bíblia diz que quem semeou o trigo, o joio, foi o diabo. O diabo semeou o joio, né? E nós somos ali comparados com duas sementes. Ou nós somos o trigo, ou nós somos o joio. Aquilo que nós semeamos, às vezes, o nosso homem carnal, que é a nossa impaciência, a nossa ignorância, a nossa ira, a nossa soberba. Ajuda aí, né? Quantas coisas, isso daí na verdade, elas são tudo joio, que atrapalham aqueles que têm fé, que são o trigo. Temos bastante homens e mulheres de fé? Temos, mas o que temos de joio não é brincadeira, não é? Então o que acontece? Nós precisamos sempre analisar, falamos sempre sobre isso, né? Sobre o que nós estamos representando nesta época. O que nós somos? Qual é a mudança que temos na nossa vida? Como é que Cristo está vivendo em nós, através de nós? Sabe, querido, se nós não tivermos esse desafio constantemente, quando a Bíblia diz assim, que nós devemos instruir uns aos outros na palavra, nós devemos insistir, a Bíblia está falando exatamente isso.
né? Insistir nessas coisas. E o Senhor nessa parábola diz assim, os homens chegam e dizem, olha, o que nós fazemos? Vamos cortar esse joio aí, vamos arrancar o joio. Diz, não, deixa o joio aí. Porque o joio, ele tem também uma vantagem, ele vai fazer aquele que crê, viver da fé. Porque se não tivéssemos desafios, não exerceríamos a nossa fé. Então é preciso que haja o joio, para que nós, confiantes na palavra do Senhor, confiantes na promessa do Senhor, você leu no Salmo aí, confiantes naquilo que o Senhor tem falado a nós possamos ter a certeza de que estamos vivendo em meio ao joio, mas somos trigo. Para que serve o trigo? Para alimentar. Para que serve o cristão autêntico? Para alimentar a vida espiritual das pessoas. Não é? Quando Jesus falou assim, que era para distribuir, a palavra dele é a semente é alimento, ele disse exatamente isso. Entende, queridos? Jamais o Senhor, ele pensou em alguém ser cristão, ou ser crente, ou ser religioso, em benefício próprio. Nenhum lugar da Bíblia nós encontramos de alguém se converter para ter um benefício próprio. Essa questão de conversão para ter benefício próprio aqui e imposta em nossas mentes é coisa do final dos tempos, é coisa que está girando aí pelo mundo no final dos tempos. Mas na verdade a Bíblia e o Evangelho nunca nos falou sobre isso aí. Sempre quando a Bíblia nos fala sobre prosperidade, ela fala primeiramente na vida espiritual e não na vida carnal. Entende? Aí os homens perguntam, olha Senhor, deixa nós cortar esse joio aí, né? Não, deixa o joio aí, deixa ele crescer junto com o trigo. Quando estiver pronto na hora da colheita, nós vamos colher o joio e vamos amarrar em maços e vamos fazer o quê? O fogo. E o trigo vai para o celeiro. O que é o celeiro? Hein? A promessa do Senhor de estar com Ele todos os dias da eternidade. É a promessa, queridos. É algo fascinante quando nós entramos nesse ponto. Agora, temos as dificuldades e as lutas aqui. O trigo não pode parar de crescer porque o joio está do lado. O trigo tem que continuar viçoso, crescendo, porque ele tem um objetivo. O objetivo do trigo é alimentar. Não é? E mais uma coisa, o trigo não depende de si para crescer, depende da terra, depende da força de Deus. Amém? Amém. É algo muito interessante, né? Nós lemos uma parábola assim, a gente não encontra tanta coisa, mas quando nós começamos a buscar a Deus, começamos a pensar, né? Como alguém vai ser cheio do Espírito Santo se essa pessoa ela não tem fé a ponto de mexer com as estruturas do universo? Tivemos muitos homens no mundo que mexeram, mulheres e homens, que mexeram com a estrutura. Se você olha, por exemplo, lá, já falamos aqui de Hebreus capítulo 11, você vai encontrar lá homens e mulheres que mexeram com a estrutura. Mexeram com a estrutura. No Velho Testamento também temos alguns homens e mulheres que mexeram com a estrutura. Alguns não, temos muitos. E quando o Senhor nos fala, por exemplo, que onde nós colocamos na nossa mão haverá prosperidade, ou quando Ele diz que nós colocamos nas nossas mãos para que haja cura, milagre e poder, Ele está dizendo para que a nossa fé exerça o sobrenatural, exerça aquilo que é impossível para o homem, que a nossa fé ela vai buscar algo onde a visão humana
não alcança, onde a audição humana não alcança, onde o homem natural jamais poderia alcançar. É por isso que você vê, por exemplo, os profetas, né? A Bíblia até fala que os profetas são perseguidos, né? Fala lá em alguns lugares que os profetas foram perseguidos antes de nós, porque eles eram diferentes, não é? Eles saíram da condição humana comum e assumiram uma condição de fé sobrenatural. E aí, como eles eram diferentes, eles eram perseguidos porque eram diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ninguém vos julgue, porque quem me julga é o Senhor. Porque de repente se alguém está dando para você, esse cara aí é um louco, essa mulher aí é uma louca, mas não existe termômetro para medir tua fé, né? Existe? Não tem. É só Deus que vai saber o tamanho da tua fé. Glória a Deus. Não é? Mesmo que eu seja o teu pastor, eu convido com você, mas eu não consigo medir tua fé. E também não consigo medir o que Deus tem na tua vida. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que Deus tem na tua vida por completo. Eu posso entender uma pequena parcela do que Deus tem para a tua vida, mas eu não consigo entender tudo. Porque eu não consigo entender nem o que Deus tem na minha vida, quanto mais na sua vida. Amém. Então o meu parâmetro vai ser o quê? O que a Bíblia diz e a fé que eu vou exercer. É? Isso é algo realmente sobrenatural, né? Como diz aí. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, palavra muito conhecida, mas eu quero começar aí porque nós conhecemos, mas eu quero frisar outra coisa, né? Versículo 1, nós temos aí: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito fácil nós dizermos assim, olha, para uma igreja: nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Isso é fácil. Todo mundo quer estar em Cristo nessa hora. Não quer condenação. Mas para aqueles que não andam segundo a carne, se nós enumerássemos aqui o que é os desejos da carne, tomaríamos um choque terrível. Porque esse novo homem agora, que deixou aquela carapaça, vamos dizer assim, como o Luiz já falou aqui, e que agora assumiu essa nova versão, né, de ser um cristão, né? Se ele não se aplicou, ou ela não se aplicou à mudança crescente, eu não estou dizendo aqui que Cristo quer que você, o desejo, a Bíblia diz sempre santo como vosso Pai Celestial é santo, mas não quer dizer. E ninguém pode medir isso, porque Deus não mede na tua vida, mas Ele vê o teu esforço de buscar segundo a capacidade que cada um tem. Ele não vai julgar nenhum ser humano igual a ninguém, porque cada um tem uma capacidade, porque cada um recebeu dons específicos do Senhor, e aí o Senhor vai cobrar, quer dizer, vai buscar os seus frutos de acordo com os dons e a natureza que deu a cada um. Entenderam? Então nós vemos aqui, não é, que esta condenação não é para aqueles que dizem que estão em Cristo, mas que não estão andando mais segundo. Nós vamos ver de novo, porque nós já batalhamos esse versículo quantas vezes, né? Mas a segunda parte, né, ela nos dá traz uma novidade da primeira parte, né? Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas se nós corremos lá, por exemplo, o cristão que não tem obra da carne, quantos são? Eu tenho obra da carne ainda, bastante.
Não com alegria, mas ainda preciso me converter. Amém. E não ando segundo o Espírito que deveria dar. Então nós vamos descobrir por que ainda há alguma condenação em nós. Porque de repente ainda temos algumas tristezas, algumas angústias, alguns problemas que nos perseguem momentaneamente ou diariamente ou em nossas vidas e nos deixa muitas vezes cambaleando espiritualmente falando. E é por isso que muitos cristãos, eu sirvo a Deus, mas serve a Deus no quê? Na carteirinha? Na igreja que vai, ou serve a Deus no Espírito, abandonando a obra da carne? Queridos, é algo muito assim sério da gente ver. E a palavra vai nos trazendo o quê? Exatamente para ver como estamos andando. Aí podemos dizer assim, olha, eu estou tendo de repente uma crise de tristeza na minha vida, mas será que eu estou andando segundo o Espírito? Ou estou andando segundo a carne? Estou tendo uma fraqueza ministerial, estou andando segundo o Espírito, segundo a carne? A promessa é para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Queridos, eu acredito que todos nós precisamos mudar. Eu em primeiro lugar. Amém. Todos nós precisamos rever essa questão. Porque, se nós olharmos alguns momentos, como já disse aqui, nós que estamos na igreja, muitas vezes nós somos joio na vida dos outros que estão aí. Ou não? Muitas vezes nós somos joios. Às vezes o Senhor tem um chamado na vida de uma pessoa e usa o nosso ministério, a nossa vida, para dar vazão àquele ministério, porque Deus faz assim. Ele tem o chamado dele na vida do homem, na vida da mulher, ele completa através de seres humanos, de homens e mulheres, mas a glória é dele. Amém. E às vezes nós, por não entendermos essa questão, a igreja, eu estou falando de igreja de Cristo, não estou falando de igreja Adonai. Aí nós não temos o cuidado correto com aquela vida, não é? E não, vamos dizer assim, ou atrapalhamos aquela vida sendo de repente joio naquela vida, sendo joio ali, né? Atrapalhando aquele crescimento, atrapalhando aquela vida e sendo joio às vezes com a nossa palavra. O irmão falou aqui, não sai da nossa boca palavra ruim, palavra má, às vezes com a nossa palavra, com o nosso tom, a nossa vida, às vezes pela situação que nós estamos, pelo poder, ou pelo até, vamos dizer assim, pelo conhecimento que nós temos bíblico, de repente nós ofendemos aquelas vidas, as quais foram compradas pelo sangue de Cristo. Sabe, queridos, depois que uma pessoa aceitou Jesus e foi batizado, quem vai corrigir ela É o Senhor. é o Senhor. Glória a Deus. Não é homem nenhum, não tem homem na terra que pode corrigir, ou que tenha a autoridade para corrigir. Ah, mas a Bíblia fala para corrigir. A Bíblia fala lá em alguns tempos, quando ainda estava o judaísmo entrando na igreja. Mas depois que nós aprendemos verdadeiramente a palavra do Senhor, a coisa é diferente. Porque quando nós trouxemos a questão aqui hoje, por exemplo, da fé, o que é que faz a fé crescer na vida de uma pessoa? A fé é o seguinte, quanto mais nós deixamos o homem carnal do lado, nós matamos o homem carnal e nós assumimos o homem espiritual, mais a nossa fé se eleva, cresce. Então, se nós tivermos o conhecimento
de toda a Bíblia, mas nós não mudamos as nossas atitudes, então nunca vamos ter a fé necessária para mover a montanha. É fácil, olha, a Bíblia diz que a gente tem fé, move a montanha, mas cadê a fé? Como é que é? E montanha não falta, hein? Tem que não é brincadeira. Não é? Quando ainda nós ouvimos alguma coisa e nós ficamos magoados, machucados, sabe, queridos? Isso é prova do homem velho, natureza humana, natureza velha. É? É fácil a gente poder entender. Muito fácil. Não é? Muito fácil. O apóstolo Pedro já tinha um pouco de fé. Porque Cristo falou para ele assim: olha, afasta-te de mim, Satanás. E se Cristo falasse para você isso hoje? Nunca mais vou na igreja, vou abandonar tudo. Porque as obras que Pedro estava fazendo naquela hora não eram obras do Espírito, eram obras más de Satanás. Você está entendendo? E muitas vezes em nossa vida nós estamos fazendo obras assim, reprovadas pela palavra de Deus. E se nós estamos fazendo obras reprovadas pela palavra de Deus, então não é Deus que está agindo em nós. Certo ou errado? E se não é Deus que está agindo em nós, quem é? O diabo. Amém? Então nós podemos ver isso aí. Vamos lá, continua por favor aí. Porque a lei do Espírito é vida. A lei do Espírito é vida. Vida em que circunstância? Hein? Em todos os níveis de vida. Quando a Bíblia fala, por exemplo, quando a Bíblia fala aqui, quando a palavra diz que a lei do Espírito é vida, está falando da totalidade, da essência, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado. Quando a fé vai crescendo, como é que nós vamos nos libertando do pecado? Na medida que a nossa fé vai crescendo a ponto de dizer não para o pecado, porque a carne sempre vai desejar o pecado. Nós vamos ter essa luta eterna contra o pecado, porque a carne sempre vai desejar o pecado. Você não vê alguém dizer assim: olha, eu me vinguei, né? Por quê? Né? A vingança. Por que a pessoa se vingou? Porque expôs o fruto, aquilo estava guardado lá, talvez nunca tinha feito uma vingança, mas agora ficou tão machucada que ela se vingou, né? E a Bíblia diz que a vingança pertence. Para quem pertence a vingança? Para Deus. E aí ela pôs toda a sua vida a perder, ao invés de sofrer, né, a perda, sofrer o dano. A Bíblia nos fala sobre isso. Nós precisamos aprender a sofrer o dano, porque esse dano, ele é passageiro, ele não é eterno. Mas a nossa natureza carnal, né, ela luta contra a nossa vida para não aceitar o dano. Imagine, por exemplo, eu comecei a falar aqui de Cristo. Imagina Cristo, né, sendo Deus e sendo ali confrontado na cruz do Calvário, né, carregando uma cruz pesada, caindo sobre, né, caindo com aquela cruz pesada, né, mas ele tinha um objetivo, ele tinha que levar aquela cruz até o ponto. Sabe, queridos? Vamos pensar, por exemplo, na cruz de Cristo e na cruz que cada um de nós temos. Quantas vezes você já caiu com a sua cruz? Quantas vezes você levantou sangrando da sua queda? Ei, o objetivo de Jesus
era levar a sua cruz até o fim. E qual tem que ser o teu objetivo, meu? Levarmos as nossas cruzes até o fim. Por isso que ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém pode dizer que está salvo, ninguém. A pessoa mais espiritual que existe nesse mundo não pode dizer eu estou salvo, salva. Não! Porque se nós pararmos de lutar para o bem, nós vamos começar a ser coagidos a lutar, a provocar o mal. Ou não? É por isso que a Bíblia nos chama sempre a orar sempre, porque quando nós estamos orando, quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, por que o Senhor nos chama também para realizar a obra? Porque quando você está realizando a obra, você está pregando o Evangelho, você está pregando o Evangelho, a tua mente está envolvida com as coisas de Deus. Ele diz, buscai as coisas do alto. Quando você está fazendo algo, você está estudando, evangelizando, orando, intercedendo, o que você está fazendo? Buscando as coisas, se revestindo das coisas do alto. Então a tua mente está ligada com o alto. Nós temos um exemplo claro na Bíblia, no capítulo 10 de Atos, daquele homem chamado Cornélio, que a Bíblia diz que ele é um homem temente a Deus, ele estava lá orando. Né? Estava lá orando. Ele nem era batizado no Espírito Santo. Hein? A Bíblia diz que ele estava lá orando, de repente, o anjo do Senhor chegou. De repente, disse assim para ele, as tuas orações foram ouvidas. Glória a Deus. Queridos, nós falamos às vezes esse texto da palavra de Deus com pouca ênfase. Mas quando nós damos a ênfase correta nessa palavra de Deus, ela tem que mexer com as nossas vidas. Ou você não acredita que você é igual Cornélio, que você é igual... que você pode orar lá no seu quarto, no lugar do seu aperto, onde você estiver, e o Senhor possa mandar um anjo para a tua vida, mudar a tua sorte e dar a direção que você precisa para as suas coisas. É daí que eu digo que a diferença é a fé. A diferença é essa. Agora, enquanto nós não mudarmos para ser o novo homem, a nova mulher em Cristo, nós não conseguimos atingir esse grau de fé a ponto de mexermos na estrutura espiritual. Quantos vão conseguir? Pastor, eu não sei, nem sei se eu consigo, mas eu estou lutando para isso. Quando nós estamos lutando por isso, queridos, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus em atuação em nossas vidas, porque nós estamos lutando por uma coisa que o Senhor sabe que é muito difícil. O Senhor sabe que é difícil você ser 30% fé, 40% fé, 50% fé. Ele sabe. Mas quando você está lutando para isso, você não está esmorecendo no caminho, você está lutando, então a misericórdia do Senhor está preenchendo. É aí que o sacrifício da cruz do Calvário está completando e pagando o resto que falta para o seu 100%. É isso. Amém? E ele continua dizendo o seguinte, continua para mim lá, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, né? Olha, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então era impossível haver salvação. As pessoas falam, e nós aqui questionamos essas coisas, ou cremos na palavra de Deus, ou não cremos. O Velho Testamento era impossível, porque é claro ali, está vendo ali, ó? Deus enviando, vamos comigo? Vamos pegar lá de cima primeiro. Visto como estava, vamos lá. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
coisa, né? Quando nós olhamos para essa palavra de Romanos capítulo 8, né? Quase todas as igrejas frisam apenas o primeiro versículo, né? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas estar é presente afirmativo. Estou agora. Eu falo sempre isso. Eu posso daqui a pouco não estar. Aí eu saio daquela palavra que está no capítulo 1 de Salmo, né? E nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite. Estamos terminando mais. Então vamos lá para a gente poder entender. Mais um versículo. Vamos ver o objetivo comigo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a fé, ela tem que nos fazer andar segundo o Espírito. Tudo aquilo que nós damos fruto da carne ainda, quando nós estamos vivendo, escorregamos e damos fruto da carne, significa que nós não estamos ainda habilitados e andando no Espírito. Amém? Continua, querido. Porque os que estão segundo a carne, o que são segundo a carne, vamos lá? Inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, né? Então deixa eu falar uma coisa bem baixinho para você. Todo esse desejo de consumismo do mundo, eu não estou dizendo que você não possa consumir, não é isso. Um dia eu perguntei para um pregador, né, ele falando sobre isso aí, querendo responder as coisas. Está aqui, ó. Você gosta de carro novo? Você gosta de celular de última geração? Você gosta de tecnologia avançada? Você gosta do quê? Está aí, ó. Não é? E o problema não é você usar essas coisas todas. O problema é quanto essas coisas influenciam na sua vida. O problema não é o uso. Se você fizer um estudo, essa Bíblia aqui tem, se alguém quiser eu empresto. O estudo sobre a idolatria, você vai ver tudo isso. Essa Bíblia aqui tem isso. Né? Um estudo sobre a idolatria é algo que você vai se deslumbrar vendo aquilo lá, como a gente é idólatra pensando que é cristão. Amém? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, que as coisas do Espírito são o sobrenatural de Deus. As coisas da carne é aquilo que nos deixa feliz quando conseguimos isso ou aquilo, quando nós estamos satisfazendo o desejo dessa carne. As coisas do Espírito é a revelação de Deus, é o sobrenatural de Deus, é as coisas que os homens comuns não entendem, é aquilo que sai fora da visão natural. Continua, 6. Comigo. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não é? Vamos pensar aqui, só para trazer algumas questões importantes, interessantes. Alguém tem lá um desejo, por exemplo, de um consumo, de um consumismo. Né? A pessoa tem desejo de um consumo forte, que chama a atenção de muita gente. Certo? E ela não está coberta de acordo com a palavra de Deus, porque também tem um consumismo muito grande, também não tem misericórdia e pouca reparte. Certo? Aí acontece uma coisa qualquer, o que chama a atenção daqueles que não têm, dos ladrões, aí a pessoa vai pôr culpa em quem? Né? Como é que é? Ou a pessoa tenha algo que ela possa usufruir nessa vida, e ela coloque diante da presença do Senhor, e seja o Senhor o guardião das coisas que ela tem, que ela administra aqui,
ou ela está exposta a todos os projetos e projeções do mundo. Queridos, em outras palavras, eu quero completar aqui, eu quero parar aí e completar, ainda falta um pedacinho lá. O que as pessoas precisam compreender é que este universo, esse lugar aqui, é a Terra, ela foi feita por Deus, para Deus, e por Deus, para Deus e para Ele. Tudo é dele. E aqui, tudo que nós fizermos que não estiver de acordo com Ele, estamos trabalhando o contrário. É por essa questão que Deus conservou o diabo aí. Mas por que Deus destruiu o diabo logo de começo? Porque o diabo significa o livre-arbítrio. Voltando no assunto, por exemplo, quando eu me torno joio, o diabo está agindo na minha vida e eu dei liberdade a ele, ou quer dizer, o meu livre-arbítrio escolheu ser joio. Não é? Mas quanto mais esse mundo evolui, não é? Mais nós passamos apertos para nos livrarmos das coisas do mundo. Se você quiser saber o que eu estou falando, leia capítulo 12 de Daniel. Você vai encontrar lá, capítulo 12 de Daniel, você vai encontrar isso. Amém? Você vai encontrar sobre a profecia, os últimos tempos, capítulo 12 de Daniel, vai falar muita coisa que você vai compreender. Tudo isso, capítulo 12 de Daniel, é muito interessante. Lá fala do tempo que vai acontecer essas coisas, que vai acontecer todas essas transformações do mundo, toda essa evolução, capítulo 12 de Daniel. E a Bíblia diz ali, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito. Então é o seguinte, se eu estiver vivendo na carne, eu estou buscando oportunidade para morrer. Vamos pensar assim. Mas se eu estou vivendo no Espírito, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ninguém me vê. Eu vou parar aí, mas queria continuar. Então qual é a nossa proteção? O Senhor e o Espírito. A nossa proteção está no reino do Espírito. Por isso que a vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, queridos? É exatamente isso que nós precisamos compreender, e é isso que eu quero finalizar aqui com essa palavra. Não é? A vida, a inclinação do Espírito é vida. Porque se eu estou vendo no Espírito, o Senhor tem uma promessa que ainda que eu esteja morto, eu vou viver, né? E aquele que vive nunca morrerá, e vou ter a paz na vida que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não vou cavar tantos problemas com a minha ambição da carne, com a minha visão carnal, com o meu desejo carnal. Eu não vou cobiçar essas coisas, ou se aquilo vier na minha mão, Deus me presentear com os bens, com os benefícios, com a sabedoria, com a bênção que Ele tem para a minha vida, eu vou deixar aquelas coisas sempre em segundo plano, e o Senhor será sempre o meu porto seguro e a minha vitória. O mundo nos está empurrando sempre para outra visão, porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. E nós precisamos, como a Bíblia diz, estarmos apercebidos dessas coisas, né? Hoje nós vemos até as igrejas pregando só aquilo que é material, né? Só aquilo que é material, que é material, que é material. Onde está isso na Bíblia, que o Senhor quer que alguém seja rico, financeiramente falando? Onde está isso na Bíblia? Sabe, queridos, conversando com uma pessoa hoje, só vou dar esse testemunho, falando, eu estava dizendo o seguinte:
O ser humano, todos os seres humanos, em suma, assim, todos eles, praticamente, eles esquecem de agradecer por aquilo que eles estão vivendo. E eles se comparam na vida do outro só naquilo que eles acham que é bom. Entende? Você pega, por exemplo, hoje eu estava conversando e tinha um jovem, eu estava falando com um jovem, e entramos nesse assunto, né? Eu dizendo, olha, eu queria ter o que todos os jovens têm, mas esse jovem, ele é cristão. Aí eu disse assim, tudo que os jovens do mundo têm seria morte para você. Só que você não consegue valorizar o que você tem, porque você já os tem. O natural é nós, depois de conseguirmos algo que nós temos, aquilo para nós não ter valor nenhum mais. E queremos conquistar outra coisa mais alta, mais alta. É aí que vem, né, a questão da idolatria, da ganância e de todas as outras coisas. Entende? E nós não conseguimos, por exemplo, crer que nós estamos colocando a nossa mão para prosperar e que Deus vai nos dar a direção correta para que a nossa vida seja uma bênção. Existem pessoas, queridos, que podem ter o que tiver, que não vai se saciar nunca com o que tem, nunca vai. E essas pessoas, hoje nas mídias, elas tentam nos convencermos para sermos aquilo, né? Fulano de tal lá vende um produto lá que rejuvenesce, ele faz uma propaganda, paga não sei quem, vai lá e inventa, porque quer que todo mundo compre o produto dele ou dela. Mas na verdade não tem jeito, não muda nada. Só muda a vassoura, a bruxa é a mesma. Não é? O bruxo, só muda a vassoura. O bruxo continua sendo o mesmo. Entende, queridos? Aí nós vemos que o que importa, o que deve importar para nós, é a visão do alvo, da vida eterna. Porque nós já sabemos daqui o que vai acontecer. Não é novidade para ninguém. Amém? Então nessa palavra, nós recebemos um pouco de tempo, vamos orar assim. Né? Você depois esteja orando, lendo esse capítulo inteiro praticamente, lendo também aí Daniel, né? Daniel, capítulo 12, é muito importante, né? E a Bíblia diz que Daniel tem um espírito excelente, né? Tinha um espírito excelente diante de Deus, né? E às vezes, uma vez quando eu fui ler isso aí, mas não era esse texto não, eu não esqueço, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu queria ter um espírito excelente diante de ti, né? Mas quem sabe ainda vou ter, né? Quem sabe, né? Quem sabe nós teremos um espírito excelente diante do Senhor, né? Excelente. Né? Talvez se alguém convidasse a gente hoje, né? A gente fala, você está na igreja hoje, né? Fizeram lá um grande monumento lá, né? Ao Lula, alguém aí, a um político qualquer aí, a uma Bolsonaro, político, ou sei lá quem, qualquer pessoa que é famoso, famosa, você tem que dar e se prostrar diante daquela coisa lá, né? Será que alguns de nós, né? E viesse um negócio de, olha, se você não der, você vai morrer. Será que nós iríamos ou não? Como fez Daniel? Né? É mais brando para nós, queridos, quando é colocado sobre a nossa vida coisas tão desejosas que nós acabamos nos prostrando diante delas e comprando aquilo e consumindo aquilo que não nos fará bem, ou usando aquilo de maneira errada. Não é diferente do que aconteceu com Daniel. Amém? Vamos colocar em pé. Pastor, eu gostaria que
pelo meu irmão. Ele vai fazer a cirurgia amanhã. Como chama? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. Pai, nós buscamos a Tua presença nesta hora. E como igreja viva, nós colocamos o Luiz Guilherme na Tua presença. Aqui intercedendo por ele. Pedimos que o Senhor venha controlando toda a pressão arterial, batimento cardíaco, controla também todos os médicos, aquilo que vai acontecer na vida dele, nessa cirurgia. Que a Tua unção seja com ele. Que o Senhor seja lá com ele, meu Deus e Senhor, fazendo uma transformação na vida do Guilherme, do Luiz Guilherme, para a glória do Teu nome. Que a Tua unção seja na vida dele. Que ele possa, Senhor, ter a segurança da Tua palavra, da Tua presença, nesse momento de luta e de dificuldade. Nós te pedimos em nome de Jesus. E também te pedimos ao Senhor, pelos governantes desta nação, que a Tua unção seja sobre nós, sobre todo o Brasil. Que essa nação seja, Senhor, realmente transformada para a glória do Teu nome. Que as nossas casas, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos filhos, eles sejam abençoados como a Tua palavra declara. Te pedimos em nome de Jesus. Que os nossos jovens sejam prósperos e abençoados em tudo que fazem, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória, não é? O ano está começando. A partir de amanhã nós já temos que